A Shalom do Eterno a todos, meus amados irmãos e irmãs. Quero falar com os irmãos nesse vídeo sobre a importância de se conhecer o nome do nosso Deus. Nós vemos aqui na Bíblia que todos os deuses pagãos que existiam ali na época das histórias bíblicas do povo de Israel em Canaã, essas nações elas tinham seus deuses e suas divindades tinham nomes. E o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, ele também tem um nome, né? E ele se revelou ao seu povo por seu nome. Mas qual a importância de se conhecer o nome de Deus, né? Para muitos, não é tão importante se saber o nome de Deus. Mas o que é que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Né? Eu quero fazer esse pequeno estudo com você. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Nós vamos entender o porquê que é de essencial importância se saber, se conhecer o nome de Deus, né? Apocalipse capítulo 7. Lembrando que o nome de Deus, irmãos, é o nome que mais aparece nas Escrituras Sagradas, né? O nome pessoal que mais aparece. Diz aqui, capítulo 7, versículo 1. Vamos entender a importância de se conhecer o nome de Deus. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse, nem sobre a terra, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém, irmãos? Nós vemos aqui o seguinte: 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo, segurando os ventos para que não sopre sobre a terra. E outro anjo vem do nascente do sol, e aqui diz que ele traz o selo do Deus vivo. Interessante, irmãos, que esse selo é um selo diferente. A Bíblia, ela fala assim de vários selos. A Bíblia fala do Espírito Santo como um selo, não é? A Bíblia tem aqui um livro, fala Apocalipse, um livro com 7 selos. E existe vários tipos de selo na Bíblia. Mas esse selo que esse anjo traz é um selo diferente. É o selo do Deus vivo. E esse anjo, ele diz assim aos outros: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, é interessante, irmãos, que a gente compreende pela leitura que aqueles que receberem o selo do Deus vivo, eles não serão atingidos pelas calamidades que sobrevirão à terra. A ordem é dada para que eles segurem os ventos até selar os servos do nosso Deus. Mas quando esses servos forem selados, aí sim, irmãos, virá grande destruição sobre a terra. É isso que a Bíblia nos traduz, né? Passa para nós claramente. E ele diz assim: eu vi o número dos selados, eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas que selo é esse que o povo de Deus recebe em suas frontes? Apocalipse capítulo 14. Nós vamos entender agora a importância de se conhecer o nome do nosso Deus, irmãos. Aqui diz o apóstolo, no capítulo 14, versículo 1: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o nome dele, o nome de seu pai. Então, irmãos, pelo versículo 1 do capítulo 14, João ele já vê aqui o Cordeiro sobre o monte Sião, os 144.000 já selados em suas frontes, tendo em sua fronte escrito o nome dele e o nome do seu pai.
Então, se eu perguntar a vocês, qual é o selo que os servos de Deus irão receber em suas frontes? É o nome o nome do Salvador, né? Do Messias, e o nome de seu Pai. Então esse é o selo do Deus vivo, né? Aqueles que receberem este selo em suas frontes, eles serão protegidos de todas as calamidades que sobrevirão à terra nesses últimos dias. É interessante que, por exemplo, os adventistas, eles usam esses textos bíblicos para dizer que esse selo é o sábado. E na realidade o capítulo 14 mostra que esse selo é o nome do Pai e o nome de seu Filho, não o sábado. Mas, dentro da explicação adventista, eles dizem uma coisa que é verdade. Diz que o sábado como um selo nas suas frontes significa que eles eram conscientes da guarda do sábado. O sábado estava firme, gravado em suas mentes a guarda desse dia. É o mesmo que acontece com o nome de Deus, né? Esse selo, o selo do Deus vivo, que é o nome de seu Filho, o nome do Pai, é porque os servos de Deus conhecerão esse nome. Essa expressão, colocar em suas frontes, gravar em suas frontes o nome de Deus, o nome do poderoso, do Todo-Poderoso, significa que os filhos de Deus conhecem o nome de Deus. Ao ser apresentado a eles a mensagem do nome de Deus, eles aceitam e ficam gravados em suas mentes, né? Apocalipse 22, para comprovar que esse selo do Deus vivo é o nome do Eterno, nós vemos aqui o versículo 3 e 4 do capítulo 22. Nunca mais haverá qualquer maldição, falando da nova terra. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Está vendo, irmãos? Na sua fronte está o nome dele, ou seja, na sua consciência. Quando Deus pede para os filhos de Israel, através dos provérbios, que os filhos de Deus, ouve, filho meu, a minha lei, guarda elas no teu coração, é na sua mente, né? Então, nós vamos aqui agora para o livro de Joel, capítulo 2. Vamos ver aqui Joel, capítulo 2. Então, irmãos, eis a importância de se conhecer o nome de Deus. É porque o nome de Deus é o selo do Deus vivo. E seus filhos, seus servos, eles conhecem esse nome. Isaías 52:6. O meu povo conhecerá o meu nome. Então aqui, Joel capítulo 2, 32. Diz aqui, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui tem a palavra Senhor, onde foi substituído o nome do Eterno, né? Quem invocar, acontecerá. Olha a importância de se saber, de se conhecer e de ser selados por esse nome. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Aqui, meus amados irmãos, é a mesma visão do capítulo 14 de Apocalipse, onde João viu os 144 mil ali com o Cordeiro. E também foi vista uma grande multidão, não apenas os 144 mil como os salvos, mas também uma grande multidão de salvos. E aqui diz, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, mas como a pessoa vai invocar o nome de Deus se não conhecer esse nome? Se você não conhece o nome de Deus, como é que você vai invocar o nome de Deus? Se eu não conheço o nome de Deus, como é que eu vou invocar? Então é um nome que traz salvação. A Bíblia diz, acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. O nome verdadeiro de Deus, a pronúncia do tetragrama é Yahweh. Então, no lugar aqui, a palavra Senhor substituiu o nome de Deus. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Como Yahweh prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que Yahweh chamar. Então, os que sobreviverem, irmãos, quando os ventos soprarem sobre a terra, é aqueles que invocarão o nome de Yahweh, nosso Deus, e serão salvos. Eles terão sobre suas frontes escrito o nome
do Pai e o nome do Filho. É interessante a gente entender quando diz assim em Apocalipse 14, que estarão escritos o nome do Filho e o nome do Pai. Eu quero ler aqui João 17, versículo 11 para você. Diz que, para nós entender o porquê que fala no nome do Pai e do Filho, diz aqui: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então, irmãos, o nome do Filho tem o nome do Pai. O nome do Pai, o nome do Eterno foi colocado em seu Filho. Por isso que Deus mandou o anjo dizer o nome para Miriam, né? A mãe do Salvador. Então que Deus abençoe a todos, irmãos. É importante demais se conhecer o nome de Deus, né? Porque os que receberem esse selo é que estarão livres das pragas que irá sobrevir à terra. Que Deus abençoe a todos. Amém.